começo agradecendo. Tá? Um minutinho só para mim, para fazer uma... Muito obrigado por vocês me proporcionarem essa oportunidade de estar aqui. Todo momento, qualquer situação, com quem quer que seja, com a pessoa mais humilde, mais simples, tudo nós aprendemos. Aprendemos um pouquinho, aprendemos um pocão, mas o fato é que nós aprendemos. E esses ensinamentos, que são experiências vividas, que é o conhecimento da ciência da informação, eles, muitas vezes, é o grãozinho de areia, João, que falta para resolver aquele contexto. Às vezes uma coisa tão simples e que você não conseguiu enxergar, quando conseguiu ver, a sua equipe não conseguiu ver, mas você, ao sair daqui, batendo um papo, conversa com o porteiro, o vigilante que está ali, e ele conta uma história, e nessa história você tem um insight. Então, eu sou Francisco José Fonseca de Medeiros, tenho a minha vida... Meu pai era sargento da aeronáutica, Fábio, que deu Fabiano, né? Por isso chama Fabiano. Meu pai tinha o 4º ano primário só, vamos usar os termos antigos, mas ele com 15 anos, com 4 anos perdeu a mãe, com 11 anos perdeu o pai, era o filho mais velho, tinha vários irmãos, e ele precisava todos os dias andar 3,5 km de uma cidade para outra para ganhar algum dinheiro e sustentar a família. Ele não tinha mais mãe, né? Não tinha mais nada. E aí ele aprendeu telegrafia. E ele, com 15 anos, ele foi ser o responsável por uma estrada de ferro, por todo o processo de chegada e saída de trens, com 15 anos de idade. E por que ele conseguiu isso? Porque ele queria. Porque ele demonstrou a humildade de querer aprender. Então eu tenho muita coisa para aprender. A coisa mais horrível que eu já escutei na minha vida foi de uma pessoa dizer para mim: eu já tenho tantos anos, não tenho mais nada para aprender na vida. Nós temos todos os momentos, até no momento que estamos desencarnando, nós estamos aprendendo, e aliás, aquele é o momento que mais se aprende, que mais consciência nós temos. Então, eu agradeço muito a você, Todd, né, o nome de guerra, assim, mas eu gosto de chamar de João, porque talvez isso demonstre não uma falta de respeito, muito pelo contrário, mas exatamente. Respeito pelo nome. Eu até tomei a liberdade, João, de colocar o seu símbolo aqui. Nosso símbolo. Né? Seu também. Junto, porque o que é isso? Isso é uma necessidade é uma ideia de conquista? Não, é uma ideia de agregar, é uma ideia de junção. Isso não quer dizer que eu seja a última batata frita, a última Coca-Cola, a solução dos seus problemas. Eu tenho até uma música assim, não é nada disso, não. Eu sou apenas mais um soldado que poderá incorporar as suas fileiras e carregar a minha mochila e ajudar você a carregar a sua. É só isso que pode ser, tá certo? Eu não tenho o conhecimento supremo, geral, mas o que eu tenho, certamente, vai ser muito importante para um, não vai ser tão importante para outro, mas é assim. E hoje eu vim aqui, aliás, eu queria dar os parabéns mais uma vez, de um seguinte: eu nunca tinha visto o que você está fazendo aqui em canto nenhum, a não ser no Exército. No Exército nós temos uma programação de capacitação e de manutenção dos conhecimentos e de vinda de novos conhecimentos, que nós chamamos de instrução de quadros. Essa instrução de quadros, nós recapitulamos ensinamentos que são ministrados desde o início, lá para o soldado ou para o cadete da academia militar, como, por exemplo, como realizar um tiro. Nós fazemos isso para o general, para o coronel, que a princípio, ou em tese, eles já têm esse conhecimento, já fizeram tanto, mas essa recapitulação faz com que haja uma reconscientização da necessidade daquilo ali. E isso é feito no Exército, chama instrução de quadros. E o que eu estou vendo aqui com muita satisfação é exatamente isso. É você buscar mostrar
a importância da capacitação pessoal de cada um de nós. E quando há um processo de ensino, tem que ter dois fatores. Primeiro, alguém disposto a ensinar. Segundo, alguém disposto a aprender. Quando alguma dessas partes não existe, não funciona. Tá certo? E hoje eu venho conversar, estou aqui à disposição por quanto tempo desejarem, mas eu quero conversar de uma forma bem simples. Por isso, não é uma palestra, é uma conversa simples, para que todos possam entender, perceber. Uns podem achar muito simples, outros podem achar mais complexa, mas é isso. E eu quero mostrar uma palavra que eu vim aqui, a última vez que eu vi, que foi a segunda, essa é a terceira, e eu vi a palavra inovação, né? E vi também a palavra inteligência. Num painel, aqui na sala de espera, ali embaixo, né? Você estava até lá, né? Junto. E aí eu bati o olho assim, eu vi. E aí, essa palavra inovação não é uma coisa simples, não é uma só palavra, é um sentimento, é uma bandeira, é um objetivo, e a inovação é uma vantagem competitiva. E é exatamente a inovação que vai fazer com que saiamos do mesmismo e mudamos a situação. É a inovação que vai nos dar a sorte de termos resultados positivos, uma delas, né? Então a inovação tem tudo a ver com inteligência, e é a inteligência que eu quero mostrar exatamente de uma forma bem simples, essa combinação. Tá certo? Então, inovação e inteligência, pus competitiva, mas pode tirar o nome competitiva. Competitiva é apenas um sobrenome, apenas, vamos dizer assim, um adjetivo que foi incorporado à essência da estrutura da inteligência, que vem desde os tempos bíblicos. Tá certo? Então, podia colocar competitiva, de mercado, seja o que for, de Estado, empresarial, estratégica, não interessa, esse nome não interessa. O que interessa é isso aqui. É isso que dá a espinha dorsal. É isso que dá a toda a estrutura, toda a base para o processo decisório que a gente vê no que o Todd falou hoje, agora de manhã, sobre esse fato, sobre esse caso que está sendo acompanhado, né, já há uma semana, um pouco mais, onde a gente vê falhas no processo, no sentido de governança, ou seja, de ação de comando, no sentido de compliance, que não foram seguidas as normas que já existiam, e que se existiam foi porque alguém as fez, baseado em experiências, né? E aí cada pessoa em cada setor não cumpriram aquilo que deveriam cumprir, as suas missões, as suas tarefas. Essas tarefas precisam estar muito bem entendidas. E o que faz com que a gente, sem estar sendo fiscalizado, cumpra essas tarefas? A disciplina intelectual, a disciplina individual. E essa é a disciplina que não tem nada a ver com quartel, mas que nós utilizamos muito na vida militar, que me fez, por exemplo, na Academia Militar das Agulhas Negras, realizar uma prova com todas as respostas dentro da minha gaveta, sozinho, sem nenhum tipo de fiscalização. E aí, mas como você fez isso? Todos nós fazemos isso, e nós fazemos porque acreditamos. E acreditamos que é isso que tem que ser feito. Tá certo? Ok? Muito bem. E aí eu começo falando o seguinte. As empresas, instituições, organizações, do jeito que vocês quiseram pensar, públicas, privadas, tudo, em casa, qualquer grupo social, eu pessoalmente, todos nós queremos ter sucesso, né? E no ambiente empresarial, no ambiente de negócio, no ambiente mercadológico, o foco tem que ser o negócio da empresa. Tá? O foco tem que ser o negócio da empresa. Isso parece óbvio? Não é tão óbvio como a gente pensa. Porque quando eu mudo o foco, eu modifico determinadas ações. Tá? O foco é o negócio. O que é o negócio da empresa? O negócio da empresa está baseado nos seus objetivos estratégicos. O que eu quero atingir no período de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 20 anos? Esses objetivos estratégicos são muito importantes. Está baseado na visão da empresa. O que eu quero ser amanhã? O que eu quero ser daqui a 1 ano? O que eu quero ser daqui a 5 anos? Então, isso é o negócio da empresa. Na missão, nos objetivos estratégicos, nos princípios da empresa, né? Nos princípios morais da empresa. Tudo isso me dá o foco da empresa. E é baseado, seguindo este foco da empresa, que eu tenho um trilho, não uma trilha. É um sentido geral de progressão. E aí, para que a gente possa ter isso aqui,
o que nós buscamos? Buscamos manter ou aumentar a participação daquela empresa no mercado, né? Porque se eu for trabalhar para ela ser acabada, ser eliminada, eu estou fazendo errado, né? Então eu preciso, no mínimo, qual é a pior hipótese? Manter o status quo, manter do jeito que eu estou, manter até onde eu conquistei, manter o terreno que eu tenho, manter, muito importante, a minha imagem, porque é a imagem que vai me dar a confiabilidade para conquistar clientes, para conquistar fornecedores, para conquistar acionistas, para conquistar tudo aquilo que chamamos de stakeholders, ou seja, todas aquelas pessoas que participam do processo da minha empresa para atingir o negócio. E aí alguém já disse que tudo isso que eu falei agora você vê como envolve pessoas. Tá certo, Ludmila? E quem conhece pessoas, conhece negócio. E como é que eu conheço pessoas com humildade? Conhecendo primeiro a mim mesmo. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece? Para que eu mantenha ou aumente a minha participação no mercado, eu preciso decidir bem. Eu preciso proteger os meus ativos. E o que são ativos? Tudo aquilo que tem valor para a empresa. E o que tem valor para a empresa? Tudo aquilo que me conduz, que me leva a atingir o negócio, os objetivos estratégicos da empresa. Isso tem valor para a empresa. Então, eu preciso proteger isso aqui, porque esse decidir bem e proteger ativos é hoje uma questão primordial de sobrevivência no mundo atual. Seja em qualquer sentido, seja na sua sobrevivência como pessoa, como ser, seja na sua sobrevivência no casamento, no namoro, no relacionamento, certo? Seja a sua sobrevivência no mundo social, seja a sua sobrevivência no mundo empresarial, seja isso aí, tá bom? Muito bem. Decidir bem e proteger aquilo que me tem valor. Mas tem valor não no sentido material, tem valor no sentido de progressão, de melhoria, de eu atingir os meus objetivos. E o que impulsiona as empresas? O Todd falou nos processos, né? São os processos. Eles são realizados nos diversos setores da empresa, né? E aí vemos nesses processos que começa com uma entrada, né? Essa entrada abastecida por dados pertinentes e confiáveis, e aí eles vão seguindo todo um caminho, etapas, até sair do outro lado, vamos dizer assim, um produto ou um serviço. Ora, daí nós já vemos que, logicamente, tudo isso tem um calcanhar de Aquiles. Se eu não tenho dados pertinentes e confiáveis, positivos, para injetar na entrada, o que vai sair do outro lado é um produto errado, é um produto ruim. Ok? Muito bem. Então, só em falar isso já mostra a importância da atividade de inteligência na alimentação do processo e na realimentação. Porque o processo ele é constante, ele é contínuo. Quando eu começo uma coisa para terminar num produto ou num serviço, os dados que eu pus aqui para impulsionar aquilo, para dar a base, eles devem ser realimentados e reavaliados quantas vezes? O tempo todo, constantemente. Então, por exemplo, quem não utiliza a atividade de inteligência para preparar os seus processos, é como dirigir um carro sem ter visão externa, com o seu para-brisa todo fechado e sem poder olhar para os instrumentos que vão medindo, que vão me transmitindo diversos dados. E aí no painel do carro, aquela soma daqueles dados me dão uma informação que serve para que eu possa tomar decisões. Diminuir a velocidade, aumentar a velocidade, acender o farol, fazer alguma coisa desse tipo. Muito bem. Bem, isso é o mundo hoje, né? A inteligência ela é uma atividade muito complexa. Ela não é aquela de, vamos abrir uma área de inteligência aqui na empresa, então essas pessoas, a Carla e aquele cara, aquele camarada lá, falador, torcedor do Fortaleza, eles vão ficar nos espionando. Né? Vão ficar observando o que a Ludmila está fazendo, por que ela está puxando o cabelo, a ponta do cabelo, por que ela está com os braços cruzados? Essa atitude de braços cruzados é uma atitude corporal que parece dizer assim, nossa, quem é esse cara? Eu estou defensivamente, eu quero me posicionar dessa forma. O que será?
né? Não, não é isso. Não é isso. Inteligência... Nem é também para ficar mais inteligente. Né? E nem é para ficar mais inteligente, né? Quando eu fiz acho que 333 cursos de inteligência, brincadeira, né? Eu fiz vários, né? E participei também de muitas coisas. E cada conversa que eu tenho, eu aprendo mais ainda comigo mesmo, porque eu estou falando principalmente para mim mesmo, né? E aí, então, perguntava assim, algumas pessoas, sempre tem pessoas invejosas, pessoas, sei lá, que não conseguem se enxergar e falam assim, então, Medeiros, que é como me chamam desde 1971, quando com 11 anos eu entrei no Colégio Militar de Fortaleza. Então, Medeiros, você ficou mais inteligente? Não, o que nos dá a inteligência não é isso, não. É justamente a humildade, é se conhecer. Mas as metodologias, as práticas, as experiências, as vivências fazem com que você saiba melhor utilizar essas ferramentas para poder se entender a si próprio, entender o mundo e até mais grave do que se entender é dar sugestões. Muitas pessoas, por não terem um processo metodológico, por não terem uma conscientização, acham que podem dar, eu vou usar um termo mais chulo, pitacos. E aquele pitaco que é dado no ouvido, sem responsabilidade, sem consciência, no momento errado, ele é desastroso. É desastroso. Eu quero ir aqui e vem uma pessoa e por uma razão qualquer, fala, me dá, e aí você muda a direção. No que muda a direção, num reflexo condicionado, e aí dá errado e você pergunta, por que você falou aquilo? Porque sim, foi só um chute. Você fez porque quis. É terrível. Tá certo? Então, todas as vezes que nós vamos dar uma opinião para uma pessoa que vem nos falar, gente, eu briguei com meu namorado hoje, eu briguei com a minha namorada, aí aquela pessoa vai lá e sem um preparo necessário, sem uma consciência necessária, sem se preocupar com as consequências e os danos que poderão ser causados, dá uma sugestão totalmente irresponsável e aquilo pode ter um seu fator desencadeador de desequilíbrios, de suicídios, de uma série de coisas. Então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Tá? Então o mundo é esse, a atividade de inteligência é uma atividade bem complexa, vivemos num mundo cada vez mais conectado, com avanços tecnológicos, e esses avanços tecnológicos, ao mesmo tempo que eles implicam em mudanças, eles também dão melhores condições para ataques, para ameaças, e nós precisamos estar preparados. Então, o exercício da atividade de inteligência, ele constitui um fator indispensável para reduzir incertezas. Né? Quando o Todd estava falando da ação de um determinado ministro e que isso causou impacto na toda estrutura, em todo o setor de advocacia. Por quê? Porque gerou incerteza. E quando gera incertezas, nós temos mais dificuldades de decidir. Quanto mais incerteza, mais dificuldade de decidir. Quando nós utilizamos metodologias, técnicas, instrumentos que facilitam esta compreensão, diminuem as incertezas. E aí nós temos a probabilidade de tomarmos uma decisão mais correta. Tá certo? Então é isso. Isso é a atividade de inteligência e ele é um conjunto de ações técnicas. Ou seja, não são ações do chute, não são ações do achismo, nem muito menos aquela ação que diz, o meu avô fez isso, o meu pai fez isso e eu vou fazer a mesma coisa. Por que não pode ser assim? Porque o mundo é outro, porque o mundo é diferente. Porque existem diversos fatores que impactam neste processo de construção do evento, né? Essa tendência de evolução do evento, daquele mesmo caso que aconteceu ontem, pode ter acontecido hoje, mas necessariamente não vai acontecer amanhã da mesma forma. Né? Existe ação de atores com estratégias, existem combinações de estratégias e tudo isso dá diferença na projeção, no caminhar do evento. Esses dois grandes sábios, Albert Einstein e Sigmund Freud,
este um físico alemão, esse aqui um médico neurologista, psiquiatra, né, que depois foi o pai da psicanálise, né? Eles dois, sem se combinar, mas como grandes pensadores, como grandes nomes, eles disseram a mesma coisa. Isso serve para todos nós. Tudo que eu estou falando aqui, a Carla perguntou para mim, em que setor nós vamos focar mais? Em todos, Carla. Em todos os setores. Se vocês observarem, Ludmila, se vocês observarem, Fabiano, você está observando, né? Se você observar, você vai ver que tudo que eu estou falando aqui serve para mim como pessoa, como ser vivente, serve para a nossa relação em sociedade, serve para a minha empresa. Tá? Muito bem. Então, o Einstein disse, a maior insanidade do homem é agir todos os dias da mesma forma e esperar resultados diferentes. Ora, não dá. Aí eu quero emagrecer. Aliás, eu engordei um pouco, eu quero emagrecer. Aí eu continuo tomando meu vinho. A Carla, ela tem um vinho aqui, tem um não sei quem que vende vinho, e eu adoro vinho. Né? Então não dá. O que vai acontecer? Eu estou mais velho, eu já não tenho os 30 anos de idade, né? Que eu corria todos os dias, quando eu estava no exército, tinha que fazer aquilo. Não tenho mais isso aí. Né? E se eu continuo com a mesma, vivendo da mesma forma, eu não vou mudar nada. Eu não vou ter um resultado diferente. E o Freud disse a mesma coisa. Loucura eu fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar um resultado diferente. Então mostra que precisa haver mudanças. Essas mudanças podem ser melhorias de uma coisa que já existe ou pode ser uma inovação, uma ideia nova, uma outra coisa. Mas não pode ser uma ideia nova do chute, né? Porque se for negativo, o efeito pode ser, o dano pode ser muito ruim. Tem que ser uma ideia nova que traga, que possa trazer vantagens competitivas, que possam trazer resultados positivos. Eu posso afirmar 100% que trará? Não. Futuro nunca é certo. É sempre incerto. E futuros podem ser diversos. Mas, se eu seguir toda uma metodologia, todo um processo, se eu me preocupar com os dados que vão ser abastecidos para a minha decisão, provavelmente vai acontecer uma decisão positiva. Né? Então, para participar de ambientes competitivos, faz com que as organizações busquem a inovação e o melhoramento de seus processos. E aqui nós já chamamos a atenção para isso. Nós já estamos conversando, falamos sobre inteligência, alguma coisa, e já estamos dizendo que melhoria e inovação com inteligência, não do QI cognitivo, mas da inteligência como uma ciência, né? Ela vai dar, para mim, diminuir as incertezas e fazer com que eu possa, então, ficar mais tranquilo para a probabilidade de um acerto de decisão. Tá? Muito bem. E aí, essa palavra inovação é tão importante que hoje nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, porque inovação é a palavra do momento, é a palavra que é a palavra forte, é uma vantagem competitiva que as empresas e as pessoas devem buscar, de qualquer forma. Mas vamos fazer um passeio aqui, até porque a Carla ela fala, né, na palavra informação, e falamos também da ciência da informação, falamos da academia, falamos da parte da inteligência de Estado, e que se fala em inteligência, informação, inteligência, e às vezes pessoas que estudaram de alguma forma, que conviveram em determinados ambientes, seja o acadêmico, seja na inteligência de Estado, pensam que são coisas conflitantes e, na verdade, não são. Tá? Então, o que é inteligência? Bem, nós vemos a palavra informação e inteligência, e a inteligência vem do intelligence. Tá certo? Muito bem. Ora, não interessa que nome que eu vou utilizar, e aí eu vou conversar sobre isso. O importante é que a ideia, a essência disso que eu vou fazer, né, seja voltada para o assessoramento de tomada de decisões e para a proteção dos ativos da empresa. E para isso, essas ideias sejam distribuídas permeando o meu processo metodológico, o meu método. Há de um planejamento, nada sem planejamento funciona, a não ser no chute.
né? É preciso que haja um planejamento. Eu sou convidado para ministrar uma palestra aqui, eu me planejo o que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que roupa que eu vou utilizar, que roupa que eu devo utilizar, que horas que eu devo chegar para fazer o ensaio. E o Fabiano, será que o Fabiano e o Bruno vão me ajudar? Como vou fazer? Com quem eu me ligo? Eu vou de carro? Eu vou de Uber? Será que vai estar chovendo? O que eu preciso fazer? Eu estou com meus documentos? Como está a minha transparência, o meu slide que eu vou apresentar? É um planejamento. E esse planejamento, ele segue a uma coleta de dados que são fundamentais para que eu possa ter amplitude no meu trabalho e para que eu possa conhecer, dentro de um prazo, chamado princípio da oportunidade, eu possa apresentar o meu trabalho pronto, tudo aquilo que me interessa, que seja importante para que eu responda a pergunta ou a questão que está me sendo feita. Mas quando eu junto tudo isso, eu preciso analisar. E o que é o processo de análise? Eu pego aquele todo do que eu fiz, aquele quadro de referência que eu arranjei, e vou dividi-lo em partes para que eu possa mastigar uma parte e entender, depois a outra, depois a outra, depois a outra. E quando eu souber de cada uma dessas partes, eu vou ter a noção melhor do todo. Tá? E esse processo de interpretação é justamente o final. Muito bem. Aí nós vemos dois grandes pensadores e iniciadores da atividade de inteligência, que é Sherman Kent e Washington Platt. O Sherman Kent um pouco mais velho do que o Washington. O Sherman Kent tem uma participação na área de inteligência por ocasião da Segunda Guerra Mundial e parte da Guerra Fria, e o Platt mais voltado, mais na época da Guerra Fria, como um discípulo de Sherman Kent. Esses dois, eles escreveram esses livros, essas obras, né? Um em 49 e o outro, a primeira edição, 57, e a segunda de 62, e foram traduzidos em 1974 pela Bibliex. Mas o que esses caras trazem? Eles trazem justamente esta ideia metodológica da produção do conhecimento, tirando do principianismo, do achismo, do chutismo, tá certo? Mostrando que é necessário que haja um entendimento, um processo, para que possamos, então, com eficiência, apresentar aqueles produtos. Tá? E aí o Kent, ele diz que a inteligência, esse termo inteligência pode se referir a uma organização, por exemplo, a CIA, o Mossad, a ABIN, a um produto, um informe, um relatório de inteligência, ou a atividade, que é o processo de produção de inteligência. Chamavam informação quando essas obras que estão como intelligence no original, em inglês, foram traduzidos pela Bibliex em 74. Esta época, nós vivíamos o termo informações, né? Nós tínhamos o Serviço Nacional de Informações, esse termo informações tinha uma ligação e uma influência muito grande com Portugal, né? Então, como nós falávamos o termo informações, ele foi traduzido do inglês para informações. Então, por isso é que essas obras desses dois autores, em português, por exemplo, do Washington Platt, é a produção de informações estratégicas. Mas essa palavra informações tem o mesmo sentido e o mesmo significado da inteligência, tá certo? Do intelligence. O que ele queria dizer é que era de extrema importância esses conhecimentos estratégicos. Porque até então, desde a época de Moisés, esses conhecimentos de inteligência ou de informações era mais utilizado no meio operacional, tá certo? Eu vou ter que entrar naquela cidade, tem vigia lá, tem ou não tem, tá? Certo? Quando iniciamos todos esses procedimentos, eles vão sendo aperfeiçoados por ocasião das guerras, e é durante a Segunda Guerra Mundial que se vê mais ainda a importância, a necessidade do conhecimento de nível estratégico, né? De conhecer outras coisas mais amplas e mais complexas. Ok, pessoal? Muito bem. O importante é que seja o nome que você for, isso se traduz como competência, né? E essa competência de trabalhar com inteligência ou informações, ela necessita de uma equaçãozinha, necessita do conhecimento técnico, da capacitação técnica, necessita da habilidade que é criada por intermédio da experiência, da aplicação desses métodos, e precisa de uma atitude. A atitude passiva de ficar ali parado, não, a atitude proativa, a atitude
ofensiva, de ir buscar mais as coisas. Tá muito bem. E tudo isso é exatamente essa equação que vai resultar na inovação. Okay? A inovação ela precisa disso. Ela precisa de atitude empreendedora. Ela precisa do risco, de correr esse risco, mas correr o risco amparado. Vamos ver só aqui agora o que seria inovação e melhoria. Inovação é novidade, é uma exploração de outras ideias, né? Mas que tenham possibilidade de acesso. Olha só, né? Quando eu penso em inovar, eu preciso pensar em inovar, mas consciente de que essa inovação tem que ter consequências, tem que terá consequências. E eu preciso, então, ter condições dessas consequências serem positivas. Essa inovação deve causar um impacto expressivo, uma vantagem competitiva, algo que mude um processo. Inovação é um pensamento estratégico que pode gerar melhoria. E a melhoria constitui um acréscimo, ou seja, um intuito de aprimorar alguma coisa que já existe. A inovação é criar uma coisa que não existe. Tá certo? O interessante é que tanto a inovação ela pode gerar melhoria, como a melhoria pode gerar inovação. Muito bem, então elas estão ligadas, elas não são excludentes. Uma ajuda a outra, todas as duas são importantes. E a inteligência competitiva, apenas para que a gente tenha uma ideia de definição, é um processo sistemático de planejamento da ação, da coleta de dados, da análise, onde nós faremos conclusões parciais, da interpretação, que é a conclusão final, e da divulgação dos conhecimentos para assessorar a tomada de decisão, prevenir, detectar, obstruir riscos, obter e manter vantagens competitivas e alcançar o negócio da empresa, os objetivos estratégicos da empresa. Então aqui nós vemos dois ramos da atividade de inteligência, no sentido da inteligência ser um processo de assessoramento para tomadas de decisão e no sentido de ser a atividade de inteligência uma maneira de proteger, de evitar, de minimizar, de mitigar os riscos, porque os riscos sempre haverão, os riscos sempre acontecerão. Não há uma possibilidade, não há uma coisa que possa acontecer que seja zero risco. Ok? E aí quando eu trabalho essa inteligência, eu vou conseguir principalmente vantagens competitivas e alcançar meus objetivos estratégicos. Muito bem. Mas e como inovar, então? Eu vou mostrar aqui duas visões. Tá? Essas duas visões que não há críticas nenhuma. Eu quero mostrar que existem e que elas são importantes. Nós vemos aqui a visão projetiva, né? É uma visão que utiliza, por exemplo, a inteligência artificial tão falada hoje, utiliza softwares inteligentes, utiliza tecnologia, tá? Tudo isso aí é um apoio que expande as capacidades, né? Olha, nós falamos aqui tanto em capacidades, em habilidades, né? Então, se eu utilizo essas ferramentas, essas tecnologias novas, isso vai aumentar mais ainda a minha capacidade de trabalhar, de ser eficiente, de fazer a coisa correta, aquilo que precisa. Muito bem. E essa visão projetiva, ela é baseada em dados do passado, os dados do presente, que são projetados para o futuro. Ora, se anteontem às 11 horas choveu, ontem também às 11 horas choveu, então hoje às 11 horas vai chover. Tá certo? É isso que acontece numa visão projetiva. É um cenário único, um cenário já esperado. Ele é parecido com o passado, né? Agora, o que acontece é que essa forma, quando eu já tenho as soluções, que me ajuda muito em questão de rapidez para atender clientes, mas também me dá uma acomodação. Essa acomodação no sentido de continuar me preparando, no sentido de continuar preocupado. O que eu posso fazer? Eu já sei que a máquina, que o projeto, que o programa, que o processo, que o software vai me dar a resposta. Ora, se aconteceu um crime, esse crime teve duas agravantes. Qual é o resultado disso aqui? O resultado vai ser esse ou esse? Ou esse. Ah, muito bem, então já sei. Mas há uma certa acomodação, porque facilita e inibe uma coisa muito importante chamada interpretação. E a interpretação é uma característica do ser humano.
porque na minha interpretação eu vou levar em consideração a cultura, a minha experiência, a minha vivência, o meu coração, os meus sentimentos, né? Aquilo que faz com que eu seja humano, aquilo que faz com que eu julgue diferente, pessoas diferentes e situações diferentes. É esse poder subjetivo que me dá pela interpretação. Quando eu uso essa visão projetiva, eu posso atuar nisso? Sim, claro. Sim, claro. Eu posso projetar soluções, mas essas soluções podem ser aceitas ou não, né? pela pessoa que está analisando. E o que vai dessa situação? A capacitação técnica dela, a preparação. Muito bem. Então, nós vemos a projetiva, nós vemos uma visão prospectiva, onde vemos o passado, o presente e futuros possíveis, porque o futuro não é um só, são possíveis. Tudo depende de uma série de ações que podem ocorrer. E nós temos aqui, então, a essência da atividade de inteligência, na formulação das visões prospectivas, na realimentação dos dados, na avaliação dos dados pertinentes e confiáveis, na mudança, o que hoje 2 e 2 são 4, mas amanhã, por uma questão de vários atores, de influências e de eventos futuros, podem ser 3, podem ser 5, depende. Essa realimentação, ela é exatamente essa projeção do que pode ser, é a essência da inteligência. O empresário, o comandante, ele quer saber, gente, hoje está com esse clima aqui assim, e amanhã, como será? Como poderá ser? E esse poderá ser é o que vai me antecipar, é o que vai me preparar para que eu possa, então, receber qualquer um desses futuros em melhores condições. Tá? Muito bem, então são múltiplas hipóteses, futuros diferentes do passado. E aqui, então, nós temos a plenitude da criatividade, da interpretação e, sim, isso, a inovação. Tá? O fato é que as duas visões, elas precisam do acompanhamento constante e da capacitação técnica. E aqui eu posso, o Levy, ele em 2001 disse o seguinte, não é mais o acesso à informação aqui na ideia geral, que é a mola de crescimento das empresas, mas a aptidão dos atores em transformar, compreender, interpretar e utilizar essa informação. Ora, se eu tenho diversos softwares, e esses softwares coletam dados por intermédio de robôs e me apresentam aqui uma série de dados, mas eu não tenho a capacidade de transformar, de compreender esses dados, o meu não vai adiantar absolutamente nada. E aqui nós vemos uma evolução dos dados, o dado, e aí esse dado é passado pelo processamento, e juntando esses dados, criamos um contexto, criamos um significado, ele se transforma numa informação, isso é ciência da informação. Quando eu pego esses dados, essa informação e analiso, interpreto, eu tenho um conhecimento que, se for na ciência da informação, esse conhecimento vai ser consequência de um aprendizado, e se for na área de inteligência, ele deve responder um e daí? E daí? O conhecimento de inteligência ele é encomendável. Graciela, qual o impacto que esta decisão do Supremo vai causar para o Instituto Todd? Isto é um pedido de inteligência, tá certo? Você pode obter essa resposta num livro ou num artigo que foi escrito, mas aquele livro, aquele artigo não foi escrito para o Todd, ele foi escrito, foi uma informação trabalhada com a junção de dados. Na conclusão daquele autor, daquele articulista, ele vai falar diversas coisas que você pode pegar alguma dessas conclusões e dizer que cabe para o Instituto Todd. Tá certo? Isto é uma informação que tem grande valor. Mas quando eu peço um trabalho específico, tá certo? Eu quero saber em relação ao Instituto Todd, qual é o impacto que isso vai acontecer. Isto é um conhecimento de inteligência. Tá certo? Muito bem. Aqui nós vemos diversas metodologias e práticas e técnicas que são utilizadas para produzir um conhecimento de inteligência. E aqui estão todas? Não estão todas. Mas todas que estão aqui são metodologias consagradas há décadas, e que são utilizadas em diversas situações. São utilizadas para produzir conhecimentos, são utilizadas para fazer gestão de riscos, são utilizadas por diversos professores acadêmicos, uma série de coisas. E aí,
eu não queria, eu falei tanto em humildade, né? Mas quando eu escrevi meu livro em 2012, foi lançado em 2013, por alguma razão, eu tive um insight de juntar a metodologia aprendida na inteligência de Estado com essas metodologias universitárias, acadêmicas, que existem 60 anos, há 60, 70 anos. E aí eu vi que, ora, eu sigo um processo metodológico, científico, utilizado por diversas agências de inteligência do mundo e de empresas, e o final desse processo é um produto. Esse produto, para mim, está suficiente? Está, todo mundo faz, todas as agências de inteligência fazem, certo? Mas se eu juntar a isso outras metodologias em que eu possa argumentar para o meu usuário, para aquela pessoa que está recebendo o produto, ele vai perguntar: por que você chegou a esta conclusão? E quando nós fazemos uma interpretação, nós demonstramos na conclusão estados da mente. Estado de certeza, porque nós estamos falando de fatos, ou estados de opinião, porque nós estamos falando de uma coisa que nós não temos 100% de certeza. E todas as ideias projetivas, prospectivas que eu lanço, eu não posso dizer 100% de certeza. Eu posso usar palavras como provavelmente ou como possivelmente, que é um termo, é um nível mais abaixo. E por que isso? Porque o futuro é incerto. Porque eu não posso afirmar que vai chover amanhã às 11 horas da manhã. Mas eu posso dizer que, embasado em diversas metodologias científicas, provavelmente isso poderá acontecer. E é isso que o empresário quer saber, é isso que o decisor quer saber, é isso que o comandante quer saber, é isso que a Ludmila quer saber. Ela quer saber tudo, é isso que nós queremos saber. Exatamente essa é a essência da projeção. Muito bem. E aqui nós tivemos como primeiro exemplo Sun Tzu, aquele japonês lá, que eu mostrei uma figurinha dele, que há 2.500 anos atrás, eu digo, isso é uma opinião minha, né? O Medina não é opinião minha, fez a primeira análise de ambiente que se tem notícia registrada, né? Quando ele escreveu A Arte da Guerra, ele era um assessor militar, porque há 2.500 anos atrás os reinos brigavam, né, muito, e ele era um assessor militar. E ele foi considerado então o pai da estratégia, e é um elemento muito chamado na área de inteligência, porque ele disse, fora outros pensamentos, isso. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter nenhum resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, você também sofrerá uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, você vai perder tudo, sempre. Olha o que Sun Tzu falou 2.500 anos atrás, e eu pus aqui entre parênteses que esse inimigo, porque eu recebi uma crítica de um ex-aluno, uma pessoa bem antiga, falou: Medeiros, você relacionou o inimigo ao concorrente. Eu disse, esse termo politicamente não é correto. Eu falei, gente, quando foi que eu falei isso? Eu ministrei há pouco um curso online, ao vivo, né? E aí eu disse, gente, isso foi Sun Tzu. Eu apenas transcrevi as palavras dele, porque naquele tempo, quando ele estava falando, ele não estava falando no mundo mercadológico, ele estava falando no mundo militar, no mundo de guerras, de conflitos. Mas esse inimigo, Ludmila, esse inimigo que nós podemos utilizar para nós mesmos, tá certo, Graciela? Esse inimigo podem ser os riscos que nós corremos, podem ser os concorrentes, né? O mercado, o governo, uma série de coisas. Eles podem ser tentações. Esses inimigos podem ser tentações, né? que nos induzem às nossas fraquezas e induzem a decisões erradas. Tá certo? Então, isso que Sun Tzu falou é a essência da atividade de inteligência. E aí nós vamos aqui, duas coisas importantes quando nós estamos falando de dados, né, dessa situação toda, a engenharia social e o fake news. E a engenharia social é
Tudo isso nós precisamos ter muito cuidado, porque é uma maneira que se tem de pessoas se fazerem passar por outras pessoas, no sentido de coletar dados, de procurar dados, de saber conhecer aquilo que o Sun Tzu chamou de inimigo, né? Então é isso. E aí nós vemos diversas falhas de segurança, diversas, né? Eu, por exemplo, posso ligar para cá e falar que eu sou uma pessoa que eu vi que existe no quadro da instituição, né? Uma pessoa da alta direção da instituição, né? E ligar para uma pessoa, um assistente, um auxiliar, uma pessoa da segurança, e digo, olha, eu quero isso, preciso disso, disso outro. Aquela pessoa recebe a ligação, ela não tem a orientação nem o treinamento de cotejar a ligação, de dizer assim, por exemplo, o senhor pode me informar o seu telefone, eu vou ligar em seguida para o senhor. Né? Ela tem um medo muito grande de perder o emprego, ela tem um medo muito grande de ser grosseira, ela tem um medo muito grande de ser inoportuna, ela tem um medo muito grande de tudo isso e ela cede. E é exatamente nessa fraqueza da pessoa, do ser humano, que é o elo mais fraco da segurança que o engenheiro social trabalha, né? Muito bem, então é isso, nós somos o elo mais fraco de tudo isso aqui e é preciso que a gente esteja preparado para isso. Eu ia passar um filmezinho, mas eu acho que não sei se como é o meu tempo aí. É um filme de 3 minutos, né? Um videozinho. Está possível? Cadê o meu auxiliar técnico? Matheus. O Matheus, cadê aqui? Aqui o Matheus. O que você está fazendo aqui, Matheus? Matheus, é apenas interessante, eu peço desculpas, peço perdão, porque mesmo vou correr um risco, porque essa pessoa que faz o vídeo, Matheus, só um minutinho, tá? Uhum. Essa pessoa que faz o vídeo é um jovem, parece pela voz dele, então ele no desenrola, ele fala um palavrãozinho assim, né? Mas o importante é o recado que é dado. E aí nós vemos, Carla, como muitas pessoas caem no mesmo golpe, que é anunciado diversas vezes. Existem empresas, por não ter esta mentalidade de segurança, e nós pensamos, nossa, essa empresa é enorme, ela tem aqui arame farpados, ela tem várias câmeras, ela tem uma série de coisas, sensores, cachorros, vigilantes, a segurança é muito grande. Mas essa empresa fictícia. Mas o telefone está ali. Essa empresa fictícia que eu estou criando aqui, né? Ela não tem tempo, nem tem a preocupação de fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. E aí os funcionários não tem essa convicção, essa consciência da segurança, e aí o Medeiros vai lá e liga para a Graciela. Graciela, tudo bem? Eu sou o doutor Antônio Ferreira dos Santos, né? Sou representante de uma outra empresa X, que eu já pesquisei, tá? E aí eu preciso, agora, contado assim, e a Graciela facilita e faz aquilo que eu desejo. Muito bem, então vamos ver como essa segurança ela é quebrada. Matheus, por favor. Então, o golpe do falso banco do Brasil, que Está baixinho. digital, vai aparecer o bebê com o Szinho de segurança, mas aí quando ele redireciona, vem com o nome seguro. Eu já fiquei falando que eu vi isso, mas a maioria das pessoas nem viram isso. Ele está mostrando aqui a falsa página. Igual no banco, aí eu joguei qualquer coisa aqui. Vai pedindo dados. Ele mostrou ali em cima que estava um cadeadozinho, não estava lá. Aí, ele tirou o S da HTTP. E vai pedindo dados das pessoas. Phishing. Phishing. Sim, phishing. Na pronúncia phishing, que é de pescar, né? Que é quando usa a página falsa. Isso é mais comum do que vocês possam imaginar. E tantas vezes é falado e tantas pessoas caem. 80% a 90% caem, infelizmente. Número de cartão. Olha aqui, aí ele está preenchendo os dados, né? Ok? E a página é muito parecida, mas possui detalhes que a gente pode plotar, pode verificar. Pede celular, pede tudo, todos os dados são passados. Né?
Tem um da Claro também, Net Claro, que está sendo muito bom. Ontem eu vi no jornal de fofocas da Rede TV lá, como é que chama? TV Fama, que a Giovanna Antonelli teve um celular clonado. E por que a Giovanna Antonelli teve um celular clonado? Certamente ela recebeu uma mensagem de SMS do tipo, clique nesse link, envie esse número que você recebeu aqui agora, tal, e ela fez, que é exatamente esse, a porta para entrar. Muito obrigado, Matheus. Pode passar adiante aqui? Ok. Por favor. Só um exemplo que a minha irmã foi clonar no WhatsApp dela, porque ela tinha feito umas compras na casa das Bahia, ela foi fazer questionamento lá no Instagram deles, na página, que ela estava demorando. Aí os criminosos viram que ela estava, assim, reclamando do prazo de entrega, mandaram uma mensagem no privado para ela, com uma página falsa das Bahia. Aí mandou ela, vou te mandar um link para você localizar o seu pedido. Aí ficou. Pronto, né? É isso aí, né? Aí é mortal. E aí, doutor, tem muita gente que cai. Tem muita gente boa. E essas pessoas, porque é explorado a curiosidade, motivações diferentes. Curiosidade, normalmente, cenas de nudez de fulano de tal, de ciclano. E aquilo, a pessoa fica na dúvida, eu ouvi falar que, deixa eu ver, clica. E não que clica, o phishing, né, pescado, é isso aí. Bem, pessoal, mas o que é então fake news? Fake news é muito simples, são notícias falsas. Muitas pessoas pensam que fake news começou no processo eleitoral dos Estados Unidos em 2016. Não. Fake news existe desde o tempo que o mundo é mundo, desde o início da humanidade. E fake news é o que nós chamamos de desinformação. Um processo é uma ação de contra-inteligência ou uma ação que precisa ter uma contra-inteligência, porque isso acontece muito. A desinformação tem a finalidade de fazer com que uma empresa decida errado. Então eu lanço notícias falsas. Essas notícias falsas possuem dados verdadeiros e dados falsos. E aí, quando não há uma técnica muito simples de avaliação dos dados, da pertinência da fonte e do conteúdo, o que vai acontecer é que eu vou me juntar e vou tomar decisões erradas, porque baseadas nessas informações. Então é isso. O maior exemplo, mais conhecido de desinformação ou de fake news, nós temos, por exemplo, uma coisa muito conhecida, muito famosa, chamada cavalo de Troia. Né? O cavalo de Troia foi um cavalo construído com restos de barcos gregos, que os gregos fizeram para que os troianos pensassem que era um presente deixado pelos gregos, e aí veio o presente de grego, e eles levaram, então, o cavalo para o interior das muralhas, as muralhas mais poderosas em termos de que existiam naquela época, naquele ambiente. E aí, então, os gregos saíram e conseguiram abrir os portões e Troia perdeu a guerra assim. É um exemplo mais conhecido de desinformação, que hoje chamamos de fake news. Tá bom? Muito bem. Então, é isso aí. E aí eu chamo a atenção que as mídias sociais, a tecnologia, ela facilita exatamente isso, né? Assim como a tecnologia, assim como as mídias sociais facilitam o meu relacionamento, a minha interação, a minha coleta de dados, o me manter atualizado, ela também traz não só as vantagens, mas também traz as desvantagens, né? Ela permite, pela sua rapidez de compartilhamento, né, que essas fake news, que são propositadas, elas possam ser disseminadas. E as motivações para fake news são várias. Vingança, motivações ideológicas, motivações financeiras, motivações de vaidade, motivações diversas. Às vezes a fonte, que está lançando aquela fake news, ela precisa aparecer de alguma forma. São diversas as motivações. Ok? Muito bem. Motivações e intenções. O problema é que tem uma repercussão muito grande. E aqui eu chamo a atenção que dados pessoais, agora, já tinha algumas leis que amparavam a própria Constituição Federal, né? A Lei do Consumidor, de Proteção do Consumidor, e outras coisas já falavam-se sobre dados pessoais, né? Mas agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados,
isso vem a chamar mais a atenção e a fiscalizar maior, né? A fiscalização maior. E aí, o que isso, os dados pessoais de clientes, de fornecedores, de acionistas, de funcionários, quando esses dados não são trabalhados de forma correta, quando eles são utilizados no meio do processo, mas não há uma fiscalização, uma monitoração de como eles são coletados, de como eles são processados, de como eles são armazenados e principalmente de como eles são descartados, acontece duas coisas agora ou acontecerão a partir do ano que vem, pela Lei Geral de Proteção de Dados. A empresa será multada, será taxada e a multa é muito forte, é muito alta, né? Porque ela tem, inclusive, uma proporcionalidade com o faturamento da empresa, mas o mais forte ainda, porque a empresa pode, de repente, pode até pagar, mas o mais forte aqui chama-se a confiabilidade. Essa confiabilidade impacta negativamente com a imagem da empresa, com o símbolo, com o logo da empresa, com aquilo que você está trazendo, Graciela, o logo no coração, do lado esquerdo, né? Isso mostra o amor, o carinho, a dedicação, a consciência que você tem por ela. E se você não souber trabalhar isso aqui, ou se o pessoal, vocês não tiverem esta consciência, não for transmitida esta consciência, mas não adianta só transmitir a ideia. Eu preciso ter certeza que você, Mateus, entendeu o que eu estou dizendo. Eu preciso ter a certeza que você fará isso que eu estou dizendo, mesmo que eu não esteja aqui do seu lado fiscalizando. Igual um anjo da guarda, né, Mateus? Tá certo? Você já está até preocupado. Nossa, o que esse cara está vendo? Mas é isso. Eu preciso ter essa certeza. Tá? Muito bem. Porque a confiabilidade é muito importante no mundo competitivo e mais importante ainda. E quando essa confiabilidade é perdida, é quebrada, a tentativa de recuperação é muito dolorosa e às vezes nem consegue. O que é isso aqui, Ludmila? Só pergunta, o que é isso aqui, Ludmila? Ovinho e batatinha. Ovinho e batatinha. Muito bem. Eu queria perguntar seu Eu nome. já sabia isso aí. Você já sabia, então não diga. Fabiano, o que você acha que é isso aqui? Ovo com batata. Maravilha. Quem não gosta do ovo frito, né? Uma batatinha frita. Se jogar um ketchup aqui... Doutor Carlos, o senhor gostaria de... Assim, aqui nós não temos... Não existe o certo nem o errado. Vamos comentar o que é aquela foto. O que é essa foto? Carboidrato e proteína. Carboidrato e proteína. Muito bem. Então, gente, olha só. Isso que nós estamos tá acontecendo aqui é o normal. Pode falar. Aí é um creme de leite com pêssego e eu acho que umas fatias de pera, maçã. Maçã. Então, isso aqui é uma Fake news. fake news. É uma fake news. Agora, doutor, veja como interessante. Como quando nós falamos em ciência, Carlinha fica feliz, né? Quando nós falamos em ciência, nós temos que pensar no ser, nós pensamos na mente, que é muito mais além do que simplesmente o senhor está me vendo aqui. Né? Por que eu vejo isso? Por que eu vejo um ovo frito com batata frita? Por que vemos isso aqui, um ovo com batata frita? Porque faz parte da nossa experiência de vida. Porque isso passou a constituir um modelo mental. E o modelo mental, ele é construído, ele é formado justamente disso, da sua educação, da sua vivência, da sua cultura, daquilo que você, dos seus preconceitos, das suas ideias preconcebidas, daquilo que você vai criando. Então, quando você vê uma imagem ou uma coisa que chega por qualquer percepção dos seus órgãos, visão, audição, alguma coisa, você imediatamente cria uma conclusão, uma imagem que é chamado que nós chamamos de modelo mental. Então aquilo, quando você bateu o olho, aí você dá ovo frito com batata frita, eu não quero isso, né? Na verdade é um doce maravilhoso, pêssego com creme de leite e maçã. Mas o doutor Carlos acertou, porque carboidrato e proteína. Certo, né? São mais maçã. Muito bem. É Tá certo? carboidrato. Mas Você é carboidrato? Pêssego também. agora vem o salzinho, doutor, da batata frita.
Agora vem o ketchup do cachorro-quente. Né? Outra coisa que eu juntei, duas ideias, por exemplo, eu tenho uma filha médica, infectologista, ela é estudiosíssima. Ela estudava no colégio militar, e as duas estudavam, e eu fui chamado lá, e a tenente comandante da companhia, onde minha filha era aluna, né, ela disse: coronel, a sua filha é sensacional. Ela é muito inteligente. Tanto é que ela, naquele ano, a média dela final do colégio militar foi 9,7, não foi 10. Ou seja, ela não tirou 10 em todas as provas. Né? E ela lá sentada, né? E eu sentando aqui na frente da tenente, e ela com raiva, porque a tenente estava, que era a chefe, a comandante dela, estava falando para mim, né? E ela tem um defeito. Quando ela entra em forma, quando nós construímos uma formatura, ela começa a conversar com os outros. E aí ela é anotada e é anotado o colega dela que não tem. E aí eu já falei para ela sobre isso, mas ela e a filhinha dela é a mesma coisa, a Bianca, né? É curiosidade, ela quer aprender. Minha filha passou no vestibular de primeira aqui, todos que fez para medicina, e de primeira também passou para infectologia, e ela é desse jeito. Ela é uma cabeça impressionante, né? Impressionante. Mas ela tem ódio, porque como ela tem um modelo mental que eu acho não flexível, e baseado em dados que ela recebe, e eu explico isso para ela, ela tem ódio dessa palavra que eu digo para ela. Acontece uma coisa, que é um sentimento, quando nós temos um modelo mental inflexível, quando nós não somos imparciais. Se você pedir para eu falar do Fortaleza, eu sei que o Fortaleza não é o melhor time do Brasil, nem principalmente do mundo, mas aí eu vou falar em Fortaleza, o Leão, tem 2 leões ali na porta, e o Fortaleza foi campeão anteontem do Campeonato Cearense, o Rogério Ceni é o técnico, e nós chegamos à Sul-Americana, quem sabe esse ano vamos chegar à Libertadores, e aí graças a Deus, eu quero saber do Fortaleza. E o princípio da imparcialidade é fundamental para o analista. Né? Então eu tenho que, para aí. Né? Eu tenho que ver. Que foi dizer, né? Então, o que acontece, doutor, nesse julgamento que nós fazemos, são essas duas coisas. A dissonância cognitiva, que é um desgosto, é um sentimento ao saber de evidências que contrariam uma crença. Tá? E o importante é eu proteger aquela minha convicção. Olha, eu estou falando aqui de uma coisa que acontece inconsciente. Tá certo? Um reflexo condicionado. Ora, quando o Medeiros fica falando aqui sobre metodologias, sobre outro tipo de metodologia, a Carla estudou a metodologia do Platt. Ela se convenceu e ela tem certeza que é uma metodologia importante, baseada em experiência. E eu também tenho certeza disso. Então, o que acontece? A dissonância cognitiva, se eu falar alguma coisa contra o Platt, vai fazer com que ela se sinta chateada, tá certo? É um sentimento. Ela vai defender aquela convicção dela. Todas as vezes que eu falar sobre inteligência, sobre processo metodológico para produção de conhecimento, Galinha, estou usando você como instrumento de meio auxiliar de instrução. É uma ação natural que ela fale sobre Platt, e eu prometo a você que eu vou ler as 33 páginas do livro do Platt, porque eu também estou interessado. E sugiro, e eu acho que essa sugestão você já me deu indiretamente, né? E eu aceito, né? Porque é sensacional, de nós arrumarmos uma maneira e colocarmos também como uma questão de opção, porque aí a gente escolhe a opção que mais cada um escolhe, que mais se adapta, e nós colocarmos o método Platt também, porque agrega valor, né? E faz com que as pessoas possam optar. Tá? Muito bem. Então, quando quando eu falo uma coisa, um modelo mental meu foi contrariado, acontece esse sentimento.
A dissonância cognitiva. Eu não deixo que aquilo aconteça. Não deixo. Não pode. Não posso contrariar a minha crença. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito que o Fortaleza é o melhor time que existe. E todas as vezes que a Graciela vinha falar que o Corinthians tem características, uma ou outra melhor do que o Fortaleza, não, porque contraria a minha crença. Tá certo? Isso é maldade? Não é maldade, é inconsciente. E aí acontece uma ação. Eu tenho o primeiro sentimento de desgosto, de tristeza, e depois acontece uma ação, que é o viés de confirmação. E aí é onde está, Ludmila, o grande perigo. Tá certo? Quando acontece o viés de confirmação, eu procuro valorizar e buscar somente aqueles fatores, somente aquelas opiniões, somente aqueles dados que possam justificar ou possam confirmar a minha crença, aquilo que eu acredito. E começo a desprezar, a desvalorizar o contraponto, aquilo que não me interessa. Tá certo? Muito bem. Porque, Medeiros, porque o analista raiz, ele, quando ele conhece o método, se ele usar o método Platt, ele vai buscar a verdade oportuna e bem apresentada, que é o que o Platt fala. Por exemplo, se eu me deixar levar por uma questão cognitiva, eu vou ser induzida pela minha cognição ao erro. Muito bem. Ao erro de planejamento, ao erro de Por isso, ação. essa ideia da imparcialidade, dos princípios de inteligência que eu criei um mnemônico chamado, não vou dizer porque está sendo gravado, não vou dizer que eu estou fazendo propaganda da cachaça, né? Mas todas as vezes que eu vou fazer um trabalho, todas as vezes fica os princípios de inteligência, porque é a partir deles que eu vou me ajustar. Opa, eu estou sendo imparcial? Sim. Não estou sendo imparcial. Eu preciso ser imparcial, e quando eu preciso ser imparcial, eu vou buscar dados amplos, de diversas fontes, né? Eu vou perguntar para o doutor o que ele acha sobre o Fortaleza, eu vou lá na Embaixada Leões do DF, que só tem torcedores do Fortaleza, vou perguntar o que eles acham do Fortaleza. Né? Então, justamente, essa amplitude de ideias, de opiniões, é que eu vou buscar, às vezes, me deixando triste com coisas que eu vou ficar sabendo, mas eu preciso colocar porque são fundamentais para a tomada de decisão. Então eu vou ter esse processo aqui do conhecimento de inteligência, esse cidadão aqui horroroso, mostrando para chamar a atenção que as ameaças são cada vez maiores e cada vez que nós crescemos em termos de tecnologia, nós nos damos coisas boas, mas também nós proporcionamos ataques. E é preciso que cada vez mais, então, nós estejamos preparados, conscientes. E aqui é apenas no sentido geral da alta direção, é apenas no sentido geral. Né? Determina quais são as necessidades de inteligência. Essas necessidades de inteligência estão baseadas no negócio, o foco é o negócio da empresa. Eu vou verificar qual é a missão da empresa, quais são os objetivos estratégicos que foram elencados. Quais são, para atingir o objetivo estratégico, eu preciso de degraus. Esses degraus são metas. Quais são essas metas? Qual a visão de futuro da empresa? O que ela quer ser no futuro? Esse futuro pode ser curto, longo, ou médio ou longo prazo. Quais são os princípios? Quais são os valores que essa empresa defende? O que é isso aí? Tudo isso são as necessidades da empresa. Qual é o ambiente em que eu estou inserido? O que orbita a minha empresa? Quais são os meus concorrentes? Quais são os meus fornecedores? Quais são as políticas governamentais que impactam a minha empresa? O que é isso aí? O que acontece no micro e no macro ambiente dentro da minha empresa? Mas eu preciso também me conhecer. O Sun Tzu falou isso. Então eu preciso saber quais são as minhas potencialidades, quais são os meus pontos fortes e, principalmente, o que mais é difícil, quais são os meus pontos fracos, quais são as minhas vulnerabilidades. Quando chega uma pessoa para você e fala assim, olha, eu vou te dizer seus pontos fracos, ele pode até ter certeza do que eu estou falando a verdade, mas ele vai ficar com ódio, eu não quero mais conversar com esse cidadão. Esse cara falou esse troço. Então, saber os pontos fracos é uma grande ação de humildade, porque é assim que nós vamos mudar. Se nós
pentearmos, maquiarmos os nossos pontos fracos, como eu já vi acontecendo. Não, eu não vou dizer isso porque senão isso vai me causar problema. Isso aqui não. E o que acontece? Ora, se eu não tenho um processo real, se eu não tenho dados reais, pertinentes e confiáveis, o produto que eu vou fazer também não será confiável, pertinente e confiável. Ok? Muito bem, então, levantadas as necessidades, eu produzo conhecimento. Aqui eu uso essa metodologia, que nós vamos apresentar uma segunda metodologia. Existem várias, e aí o produto disso aqui vai ser um conhecimento que vai para o destinatário. Esse destinatário é o presidente da empresa, é a alta direção da empresa, seus diretores, em todos os níveis. Estratégico, tático e operacional, Estratégico, alta direção da empresa, tático, nível gerencial, e operacional, o nível de execução ali mais embaixo. Esses documentos, esses conhecimentos produzidos, eles podem ser o fator desencadeador, iniciador de novas necessidades. Ok? Muito bem. Então é isso, pessoal. Encerrando, o pessoal fala assim, agora é um momento religioso. A conclusão, É o final da coisa. É quando todos falam assim, graças a Deus, Mas é isso. Então, a inteligência e a inovação e a inteligência, vocês viram que estão casados. A inovação só acontece de forma plena, eficiente, eficaz, quando nós utilizamos o processo. Então, podemos usar o processo metodológico de inteligência perfeitamente, E aí, são ações, essa inteligência para a empresa, são ações voltadas para antecipação e para adaptação. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, muitas empresas estão sendo obrigadas a se adaptar. Umas se adaptam mais rápido, outras se adaptam mais lentamente, conforme a consciência, a conscientização de seus integrantes. Mas precisarão fazer isso. Precisam se antecipar, porque senão vão ser penalizadas. E penalizadas de duas formas muito duras. Da forma financeira e da forma de imagem, que é muito mais forte. A inteligência é um elemento estratégico para a empresa, porque quando eu conheço a mim, quando eu tiro um retrato da minha empresa, ou quando eu tiro o meu retrato por intermédio de metodologias, eu descubro quais são os meus pontos fortes e meus pontos fracos. É um retrato da minha empresa. Quando eu tenho um retrato da minha empresa, eu posso olhar para frente, eu posso olhar para o futuro, eu posso ver aonde eu posso trabalhar, onde eu posso diminuir ponto fraco, minimizar ou eliminar, onde eu posso potencializar pontos fortes para justamente capturar oportunidades que estão orbitando e às vezes impactando com a minha empresa e minimizar, defender, evitar que essas ameaças possam causar danos negativos à minha empresa, E às vezes, quando nós não fazemos isso, nós tomamos algumas decisões errôneas e equivocadas, porque as decisões foram tomadas não buscando essa quantidade de dados, esse trabalho de dados. O mundo mudou, O mundo mudou. Nós saímos da era industrial, onde a produção era muito grande, o que importava eram muitos produtos sendo produzidos e não interessava outra coisa, funcionários trabalhando horas e horas por dia e a qualidade não era muito preocupada, era a quantidade, muita quantidade. Essa era uma ideia. Hoje nós estamos na era do conhecimento. E essa era do conhecimento, ela requer responsabilidades, ela requer habilidades, ela requer capacitações, ela requer conscientizações, ela requer mudanças, inovações e melhorias em processos, E assim, com a inteligência, você tem tudo isso. Você conhece mais a empresa, você diminui incerteza, você avalia riscos, você acompanha conjunturas, você minimiza surpresas, você identifica características internas, pontos fortes e fracos, você identifica e conhece tendências, situações de oportunidades e ameaças, e você pode, então, levantar mudanças de negócios e tendências. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Desculpe aí se eu demorei, não sei, mas eu quis aproveitar a oportunidade.